Glória a Deus, turma. Boa noite. Saulo falou tudo aqui sobre o projeto, a ideia. E o nosso intuito não é simplesmente, né, Saulo, igual a gente fala sempre, não é fazer algo, né? É cumprir aquilo que Deus tem pra gente. Estamos estabelecendo como esse corpo. A gente sempre fala de comunidade, a gente sempre fala de igreja. As pessoas têm algumas perguntas, algumas dúvidas, né, para falar com a gente. E eu falo para o Saulo que a gente está colocando a primeira carreira de tijolos, né, da igreja, a Igreja Elevar. O ministério, a gente está aliançado ao Ministério Mevan, lá de Itajaí, que Deus nos agraciou com essa conexão, né, da chamada plataforma apostólica, do Luiz Hermínio, do pastor Ulisses. E eu quero falando sobre isso aqui para até agradecer eles. O Saulo sabe quando eu fui lá, como eu voltei, como eu fui, como eu voltei. E o corpo de Cristo, ele é feito, né, de pessoas. Tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele vai contar comigo, com você. Ele vai contar comigo, com você. E o pastor Luiz, ele fala sobre que a Mevan, hoje, a primeira fileira de tijolos, né, ainda são as mesmas pessoas que começaram com ele há 26 anos atrás. E eu falei com o Saulo essa semana passada, se não me engano, que a gente não está correndo... Não quero ficar em pé mesmo, tranquilo. Que a gente não está correndo, né, uma corrida de 100 metros, mas a gente está correndo uma maratona. Então que você veja a sua vida como uma maratona que você está correndo para Cristo. Dia após dia, desafio após desafio. E eu falei um pouco sobre Ezequiel no começo. E eu entendo que quando Deus levou o profeta no vale de ossos secos, aquele vale tinha a presença de Deus. O que faltava ali era um alinhamento. E aí você começa a se perguntar, por que Deus levou aquele profeta lá, se ele estava lá? Porque o que Deus vai fazer na área da sua vida que você precisa, na área da sua vida que você espera, Ele precisa de um alinhamento para que seja derramada uma unção específica. E Deus, Ele conta, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Eu creio que Deus não cobra nada da gente, Ele simplesmente nos fala. E quando eu estava preparando essa palavra me doeu durante alguns dias. Falei com o Saulo também dias para trás, acho que algo está por vir. Porque é uma palavra que Deus vem trazendo, vem esmagando o coração da gente. E Deus, Ele espera que você abra a sua boca e promova um alinhamento na sua vida. Você pode perceber que quando Deus falou para ele profetizar, Ele profetizou primeiro aos ossos, e os ossos se encaixaram. Veio osso com osso, nervo com nervo, músculo. Aí depois Deus falou assim, agora profetiza sobre o Espírito. Porque o Espírito é unção. Espírito é vida. Aqueles ossos nada mais se tornaram do que corpos inanimados. Então, às vezes, a gente tem o poder da palavra na nossa boca e a gente usa contra nós mesmos. Já parou para pensar nisso? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, o seu celular, se você quiser me acompanhar aqui, Isaías 43, 1, que diz, Isaías 43, 1, mas assim agora diz o Senhor que o criou a Jacó e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi e eu o chamei pelo seu nome. Quem estava no culto há 2 semanas atrás vai falar assim, Rodolfo, vem de novo com essa palavra. Mas deixa eu te falar, essa palavra formou, ela saltou no meu coração. Porque formou, ele vem do hebraico, iazar, que significa comprimir, moldar numa forma, especialmente como um oleiro. A mesma palavra utilizada para determinar propósito. E também significa pressionar,
estar em aflição, ser apertado. Você já se sentiu apertado na vida? Você já se sentiu aflito na vida? Você já se sentiu, às vezes, pressionado por todos os lados, situações pedindo uma atuação sua imediata, situações pedindo para que você tomasse uma atitude. Você só vai encontrar o propósito do Senhor se você se permitir ser moldado, pressionado por Ele. Quando pressiona a azeitona, sai o quê? Sai o azeite. Quando pressiona a uva, sai o quê? O vinho. Quando pressiona a flor, sai o quê? O perfume. Então você precisa ter o quê? O azeite. Você precisa ter o perfume. Você precisa ter o vinho novo. Mas quando pressiona você, sai o propósito. Da azeitona sai o azeite, da uva sai o vinho, da flor sai o perfume, de você sai o propósito. Nada vai sair de você facilmente. Para isso você precisa suportar a dor do processo. Você precisa suportar a dor da rejeição. Você precisa passar pela dor do esquecimento, a dor da acusação. Mas a gente tem o dom, pela criatividade que Deus nos deu, de criarmos o nosso propósito. Você pode viver no propósito de Deus, você pode criar o seu. Como assim, Rodolfo? Se assim não pudesse, não tinha tantas pessoas vivendo enganadas. As pessoas têm propósitos personalizados para ela. Só que a gente ainda insiste em encontrar um propósito alternativo. A gente ainda insiste em nos rotular de cristãos, de crente, e nos separar de pessoas que precisam do azeite, do óleo, do perfume de Cristo. A gente ainda insiste em ir para a igreja para Deus nos abençoar. Você não precisa ir na igreja para Deus te abençoar. Quantas vezes temos falado isso? Efésios 1, 4, 5, 6 diz que Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Só que a gente ainda prefere deixar o caminho um pouco mais fácil, um pouco mais à nossa cara. O pastor Felipe Vilela diz que quando você vai no monte para receber algo do Senhor, a única pessoa que você vai encontrar é Satanás. Porque foi a única pessoa que propôs algo para Jesus no monte, foi Satanás. Então nós não vamos no monte para receber algo de Deus. Nós não vamos à igreja para receber algo de Deus. Essa mentalidade ela precisa mudar. Nós nos reunimos aqui para entregarmos tudo que nós temos e falar: Deus, eu não sei o melhor para mim. Nós vamos no monte para falar: Deus, esse aqui é tudo de mim. Quando abrimos o nosso coração com um colega, com um irmão, nós precisamos falar: Deus, o Senhor está nessa amizade. O Senhor está nesse relacionamento. Eu estou confiando no Senhor. Eu estou entregando tudo de mim. Por quê? Porque o processo é de Deus, não é nosso. E quando a gente entende isso, a gente entende que a noiva descrita em Apocalipse, que Jesus vem buscar, ela só tem um enfeite. Apocalipse 19, verso 7, no verso 8 diz: a noiva foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Será que nós estamos permitindo vestir, ser adornados pelos atos de justiça dos santos? Porque muitas vezes
a gente encontra o quê? Uma igreja cheia de gente vazia. A gente encontra pessoas cheias de orgulho, cheias de ego, mas vazias de justiça. E nós só vamos nos vestir dos atos de justiça se a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Existe uma pessoa esperando a sua palavra. Existe uma pessoa esperando o seu abraço. Existe uma pessoa esperando aquele dinheiro que você vai compartilhar para ela comer. Existe uma pessoa esperando uma ligação sua. Porque quando Jesus vier nos buscar, Ele não vai se lembrar das canções que nós cantamos, dos cultos que nós fizemos. Ele não vai se lembrar das pessoas que se reuniram. Ele vai se lembrar dos seus atos, dos meus atos. E nós só vamos ter atos de justiça se tivermos o coração nobre. Repete comigo, coração nobre. Sabe como que vem um coração nobre? Processo. Um coração nobre só vem pelo processo. E não tem como a gente falar de processo se a gente não falar de José. Falava esse dia com você, né? Não tem como a gente falar de processo se a gente não lembrar de José. Quem foi José? José foi um cara que foi para ser levantado em meio a uma nação pagã para salvar um povo santo, cujo esse povo santo não valorizava a presença de Deus. Porque esse povo santo precisava passar por um processo de humilhação futuro. Você já pensou Deus virar para você e falar assim, olha, vou cumprir um propósito na sua vida, mas você vai ter que esperar mais ou menos uns 13 anos. Você vai ser rejeitado, vai ser vendido pelos seus irmãos, vai ser lançado no poço, depois eu vou te dar um carguinho bom na casa de um homem, no palácio, aí depois a mulher dele vai mentir para você, mentir para o marido que você deu em cima dela. Mas tá tudo certo, você vai passar uns anos na cadeia só. Quem aqui falaria amém? Eu não falaria. Por quê? Porque a gente quer a glória. A gente quer o espetáculo, a gente quer o sucesso, a gente quer o reconhecimento. Mas Deus quer o quê? O processo. Deus quer te espremer no processo. E talvez a aflição que a gente passe, se a gente der um outro significado para ela, vai ficar mais fácil. Abra comigo Gênesis 37, verso 2. Gênesis 37, verso 2. O que está escrito aí? Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Quantos anos José tinha? 17 é a idade de uma pessoa madura? Certamente não. Certamente não. No verso 5 disse, José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quantas vezes contamos o nosso sonho para alguém e alguém passa a nos odiar? Parece que tem pessoas que andam com um balde d'água na mão para apagar o fogo que está no nosso coração. Então, quando você tiver uma revelação de Deus, saiba com quem que você vai compartilhar. Pula para o verso 11. Os irmãos tinham inveja dele, e o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Sabe por que os irmãos tiveram inveja dele? Porque Deus revelou algo para ele que não revelou para os irmãos. Então a gente precisa entender qual a revelação que nós estamos tendo. Agora você pode fazer o contrário. Quantas pessoas têm alimentado o sonho que você tem no coração?
Quantas pessoas têm colocado mais lenha no seu coração por Jesus, pela palavra, pelo reino? José era um menino, praticamente. Nós, muitas vezes, somos como meninos na presença de Deus. Abrimos o nosso coração para pessoas que não deveríamos abrir. Fazemos alianças com pessoas que era para só dar um oi no meio da rua. Mas Deus, Ele quer trazer uma revelação para você. E essa revelação não vem de mim. Agora José teve quem colaborasse com esse processo. Pula lá para o capítulo 39. A história você já conhece, já resumi. Foi muito humilhado, foi muito rejeitado, foi muito desprezado, foi vendido. Mas ele nunca perdeu uma coisa: a intimidade com Deus. Gênesis 39, verso 1 diz: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado a ti. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. José entrou no poço, caiu no poço menino, mas ele entrou na casa de Potifar já homem. Então tem coisas na minha e na sua vida que nós não podemos ter atitude de meninos. Quantas coisas você fazia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, que você ainda está fazendo hoje? Volto a dizer, porque a caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros. Nós precisamos prosseguir, errar novos erros, arriscar novas coisas, sonhar novos sonhos, ter novas revelações. Ah, mas Deus falou comigo há 10 anos atrás, mas Ele tem que falar de novo hoje. Eu creio num Deus que fala. Salmo 32 hoje diz que Ele instrui aqueles que o temem. Então você não pode andar numa palavra que você recebeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Palavras muitas vezes que nem foram de Deus, foram de adivinhadores, profissionais da fé. Palavras que você nem teve o prazer e o privilégio de checar no seu secreto. Você acreditou numa pessoa que veio, não sei de onde, que te falou e você achou que era Deus. Falamos no culto passado, adivinhador não é profeta. Deus quer falar com você no secreto. E se você não escuta Deus, conversa comigo. Fala, Rodolfo, como que eu vou escutar Deus? Primeiro, para de escutar as pessoas. Segundo, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Porque Deus te vê em secreto. Terceiro, não use Deus, deixa Deus te usar. Não adianta a gente tentar comprar a bênção de Deus. Não adianta a gente tentar comprar lá nos Estados Unidos, quando a gente vai no parque, lá tem um Fast Pass que você passa na fila, na frente de todo mundo. Você paga $100 a mais, você vai na frente de todo mundo lá. Não adianta você comprar o Fast Pass, não adianta você comprar para passar na frente. Você tem que viver o seu processo. E quanto mais você reclama, mais você demora. E quanto mais pacífico ou passivo você fica, mais você demora. Peraí, Deus não nos mandou a gente esperar sentado. José, ele estava onde? Na cadeia. José, ele estava onde? Na casa de Potifar. Só que a Bíblia fala que ele se tornou um homem próspero. Na presença de Potifar. Meninos dão birra na presença de Deus. Homens dão resposta. Meninas dão birra na presença de Deus. Mulheres dão resposta. Não é tempo mais de perguntar para Deus, é tempo de dar resposta para Ele. Poliana está sempre falando, Deus está com urgência, Deus está com urgência. As coisas estão aceleradas, as coisas estão muito rápidas. Deixa eu te falar, enquanto você não entender o trilho, você não vai chegar no destino.
Não é tempo mais de questionar Deus, é tempo de dar resposta, é tempo de falar com Ele. Cara, José estava na prisão, chegou o padeiro e o copeiro. José teve a capacidade de falar assim, por que vocês estão tristes? Não, estou de boa, só estou aqui na cadeia preso, porque eu não fiz nada. José foi o cara que deu nome a um processo de Deus. Agora, muitas vezes a gente acha alguém que está passando a mesma situação, em vez de a gente falar para ele, por que você está triste? A gente abraça e senta e lamenta e fala mal da igreja, fala mal de Deus e fala mal de Deus de todo mundo. O processo. A chave do processo é gratidão e intimidade. José chegou na presença de Potifar, um homem próspero. Aí eu te pergunto, ele estava rico? A gente acha que prosperidade é só dinheiro na conta. Aí a gente vai para a igreja para enriquecer, para pôr 1.000 conto no envelope. Deus vai me abençoar. Não vai. E às vezes a gente refuga o ensinamento para a gente ficar rico, porque o ensinamento está fora da igreja. Sendo que é o contrário. Nós podemos absorver o conhecimento para ficarmos ricos, mas na presença de Deus a gente vai para se derramar. Tem alguém me entendendo aqui? Eu não quero parecer João Batista no meio do deserto, falando uma mensagem que ninguém entende, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está transicionando ministérios. Deus está transicionando pessoas. Deus está reposicionando pessoas, porque pessoas estão presas a sistemas que não frutificam o propósito de Deus. Jesus, quando Ele chegar, Ele não vai te ver com um crachá escrito número X, ovelha 77 da igreja tal, não. Ele vai ver os atos de justiça numa pessoa que respeitou o processo. Ele vai ver os atos de justiça numa pessoa que respeitou o processo. Em Gênesis 40. Verso 7. Aquele padeiro e aquele copeiro, eles tiveram o quê? Um sonho, uma visão. Mas eles entenderam o sonho? Eles não entenderam o sonho. Por que eles não entenderam o sonho? Porque revelação, escuta isso aqui, não quero chocar você não, revelação qualquer um pode ter. Interpretação é só quem tem intimidade. Quantas vezes vamos para a igreja? Aí vem um irmão e fala, eis que te digo. Aí você começa a chorar, já não entende mais nada. A Poliana grava, a Poliana é esperta. Mas ele fala, ai, Deus falou comigo. Ai, o que ele falou? Não sei. Não sei o que ele falou comigo, não. Eu já fiz isso. Mas Deus fala com quem Ele quer. Mas entender o que Ele quer é só quem tem intimidade. É só quem tem intimidade. Intimidade não vem com serviço. Intimidade não vem com 4, 5 vezes na igreja. Intimidade não vem com cargo, não vem com título. Intimidade vem no secreto. Intimidade vem de você compartilhar o pouco de Jesus que você tem com o outro. Quantas vezes sentei com Saulo e Poliana, abri minha humanidade com eles. Me ajudaram. Depois de 3 horas conversando, 1h30 da manhã, ele fala um negócio. A gente arrepia e fala, por que você não falou isso antes, cara? Podia ter dormido mais cedo. Isso é uma revelação. Porque a gente acha que Deus vai descer num cometa e chamar a nossa atenção quando Ele vai falar na boca do irmão. Avança um pouquinho em Gênesis 41. Quando o padeiro de fato morre, o copeiro-chefe é restabelecido no Egito, o que aconteceu? O faraó teve um quê? Um sonho. E aí no processo, Deus vai te dar algumas coisas que não vão fazer sentido agora. Porque para e pensa comigo, José interpretando o sonho de 2 pessoas que elas vão sair da cadeia, ele fica lá, de boa, né, preso mas um pouquinho. Cabe na sua cabeça pensar o que José imaginou quando aqueles 2 saíram e ele ficou preso? Mas Deus estava fortalecendo o músculo espiritual de José.
Falou, você vai servir as pessoas que vão ser libertas, mas você ainda não vai entender o porquê. Então, às vezes, tem dons na sua mão, faz assim, olha a sua mão. Tem dons na sua mão que você vai compartilhar com pessoas que elas vão esquecer de você. Viu, amor? Você vai compartilhar dons de pessoas que elas vão esquecer de você. Você vai compartilhar dons com pessoas que elas vão rejeitar você. Você vai usar dos seus dons para abençoar as pessoas. Elas vão rejeitar você. Elas vão ser libertas e elas não vão lembrar de você. Amém? Glorifica quando isso acontecer. Porque se isso não acontecer, você está fora do propósito. Enquanto você murmurar porque as pessoas não te reconhecem, não te valorizam, não te rejeitam, você vai patinar em lama. O copeiro saiu, o padeiro saiu, nada aconteceu com José e ele continuou no processo. Porque o processo era dele. Fala comigo, o processo era dele. Mas aí quando ele chegou, Faraó teve um sonho. Gênesis 41, verso 12. Faraó conta, o copeiro se lembra de quando ele estava e fala assim, ó, olha, eu estava na cadeia uma vez e achava-se conosco um jovem hebreu escravo do comandante. Essa palavra jovem significa uma pessoa de pequena idade. Mas eu te pergunto, José tinha pequena idade quando ele estava na cadeia? Ele já era o quê? Um homem? Mas por que o copeiro falou que era um jovem que estava na cadeia com ele? Porque as pessoas que não conseguem dar uma resposta para a situação vão menosprezar aqueles que têm uma resposta para aquilo. Vou repetir, as pessoas que não conseguem dar uma resposta para a situação vão menosprezar aqueles que têm uma resposta para aquela situação, para aquele tempo. Exemplificar para você. Você tem unção na sua vida, sim ou não? Você tem presença, sim ou não? Aí vai ter um problema numa empresa, numa família, num lugar. Algumas pessoas vão passar para tentar resolver, ninguém vai resolver. Aí ela vai lembrar que você tem essa unção, você tem esse dom. Ela fala assim, ó, eu conheço aquela pessoa lá, mas assim, não é essas coisas não, daqui de Itaberaí mesmo. Filho do irmão Maria, filho do irmão José. Trabalha lá no cartório. Dá moral para ela não. Aí quando você chega, a história muda. Então as pessoas não vão reconhecer o que você carrega. Mas repete comigo, faz parte do processo. Se você entender isso e começar a olhar para a sua vida e agradecer porque isso está acontecendo, você vai chegar lá. E aí quando, pula lá para mim, no verso 45, você já sabe da história toda. Quando o faraó chama ele, ele fala assim, no capítulo 41, verso 38, aguenta no 45 aí. O faraó diz, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? É isso que você tem que ter. Você carrega o Espírito de Deus. E aí no verso 45, quando os irmãos chegam, sabe o que acontece? José chora de uma maneira que todo o Egito escutou o choro dele. José tinha um coração nobre, mas a cabeça de menino. O processo fez dele aprimorar o coração nobre e colocar a mente de governador. Aquela hora que ele chorou, foi a hora que ele decidiu o que ele ia seguir. Se ele matava os irmãos ou não matava. Então deixa eu te falar, quando Deus te levantar, quando Deus te exaltar, quando Deus colocar você em lugares para você derramar a glória dele, não se envaideça. Não deixe o orgulho tomar conta. Deixe o seu coração nobre falar por você. A ponto de quando os irmãos tiveram um tete a tete com ele, ele falou assim, olha, vocês me fizeram mal, mas o meu Deus me mandou adiante de vocês para salvar muitos e me colocou como pai de Faraó. Por que pai de Faraó, Dimas?
Por que pai de Faraó, Ailson? Porque não importa o cargo, o título, a posição da pessoa que te coloca em algo. Importa que a autoridade do Pai está sobre a sua vida e você domina sobre aquele lugar. Amém? Deus te colocou como pai. E pai realmente vem de paternidade, não de paternalismo. Entenda algo. Abraão foi para uma terra que Deus tinha prometido. Nessa terra tinha o quê? Não tinha leite e mel. Nessa terra tinha fome. Mas Deus falou para ele que ia levar ele para uma terra que tinha leite e mel. Mas por que Deus levou ele para uma terra que tinha fome? Cânticos 4, 22 fala: na sua boca, debaixo da sua língua, emana leite e emana mel. Então que todo o processo faça você tirar da sua boca o leite e o mel. Está difícil? Profetiza. É a aflição que você está passando? Deixa Deus te espremer para sair o melhor. É tribulação? Não chame de levante aquilo que é processo. E não chame de aflição aquilo que é colheita. Olha as suas sementes. Comece a profetizar. Comece a falar. Comece a deixar Deus transbordar a partir de você. Amém? Amém? Quero orar com você. Quero que você fique de pé, por gentileza. E eu vou ler o que eu falei no começo do louvor, Ezequiel 41. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura, e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. E o homem me disse, pega isso aqui, Deus se revelou por um profeta chamado Ezequiel. Ele falou assim, ó, e o homem me disse, esta é a mesa que está diante do Senhor. O altar do Senhor é uma mesa. O altar do Senhor é uma mesa. Direto eu entro lá para o quarto, eu vou orar, eu pego o violão, vou dedilhar, eu saio de lá, aí eu falo para a Ju, o homem falou comigo. O homem me disse, deixa o homem falar com você. Pega um caderninho, pega a nota do celular, vai sublinhando, vai rasgando. E saiba de uma coisa, que a gente fala sempre, Deus não quer te tirar de uma condição de ignorante para te colocar numa posição de rebelde. Se ele te falou, obedece. Ele vai falar de novo quando você obedecer. E não adianta buscarmos direção que já foram nos dada. Não adianta buscarmos novas soluções. Você já pensou se José dá um jeitinho de ficar na casa de Potifar? Será que ele teria chegado a governador? Tem lugares que devemos viver nossos ciclos. Encerrar, partir para outros, viver. Tem lugares que se não entendermos, não vamos chegar no governo que Deus tem para nós. Olha, qual foi a última vez que Deus realmente falou com você? E eu vou te dizer, viu? Se eu tivesse juízo, não teria pedido algumas coisas para Deus. Amém? Ezequiel 44, 22 diz que os filhos de Zadok, sacerdotes levitas, que cumpriam as funções prescritas no santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarem diante de mim para oferecerem gordura e sangue, diz o Senhor Jeová. Sabe o que isso quer dizer? Que existe uma linhagem que vai se apresentar diante do Senhor para servir à mesa. Quando muitos deturparam a palavra de Deus, eu quero declarar que essa casa, ela vem da família de Zadok, da casa de Zadok, que significa os sacerdotes que não se corromperam. Amém? Quero orar com você, ministrar uma canção.